Vamos primeiro chamar Simone, doutora em Políticas Sociais e jornalista. Nosso professor Vitor Menezes, que é doutor em Cognição e Linguagens. Doutorando? Ah, tá. Doutorando, perdão. Tá. A Letícia Nunes, nossa professora, que é mestre em Cognição e Linguagens e jornalista. Gente, elas vieram combinando. Rosa, preto. Amei. Chegou? Não. Tá. E a mediadora da mesa vai ser a nossa professora, Liliane, que é licenciada em... Peraí, eu não consigo entender. Tá, mas eu não estou conseguindo entender a letra. Licenciada em Letras e mestre em Comunicação. Licenciada em Letras e mestre em Comunicação. É com muita alegria que a gente recebe vocês, nós, professores do curso, a reitoria, a coordenação, os colegas. Saudamos o primeiro período, né? Que bom, formamos o primeiro período, ficamos muito felizes por isso. E hoje a gente está aqui para dar as boas-vindas a vocês e discutir um tema bem interessante, né? Na verdade, quando a gente se propõe a fazer qualquer curso, né, de qualquer segmento, graduação, uma pós, lato sensu, uma pós, estrito sensu, um mestrado ou doutorado, a gente sempre se pergunta, qual é o nosso objetivo ao fazer esse curso, não é? Então, a gente está aqui para falar sobre isso, né? O que trouxe vocês aqui, né? Para que vocês vieram aqui? O que trouxe vocês aqui? Então, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão sobre isso. Então, para discutir esse assunto, nós estamos aqui com o professor Vitor Menezes, a professora Simone Barreto, a professora Letícia. Quando a gente pensou nessa temática, a gente sempre gosta de trazer um assunto que é pertinente, é um assunto que nos interessa, fake news, o que está bombando no momento, né, que está nos incomodando nesse momento. Mas, em determinado momento, alguém perguntou, e aí, o que a gente está fazendo aqui? Ou melhor, que jornalismo é esse que a gente está fazendo aqui? Então, vou começar a fazer essa provocação aqui já. Primeiro para o Vitor. Quando você estava aqui, terminando aqui a sua jornada de graduando, que jornalismo é esse que você, como estagiário e recém-formado, militou, encontrou? E que jornalismo é esse que você faz hoje, que você ainda está no mercado, né, está aí jornalizando? Que jornalismo é esse? Essa pergunta do tema de hoje, né? O que estamos fazendo aqui? Essa é uma pergunta que eu me faço também todos os dias. O que eu estou fazendo aqui, né? E, para minha felicidade, eu encontro resposta todos os dias. É impressionante isso, né? Todos os dias eu reafirmo a fé no jornalismo, acredito no que eu estou fazendo, acredito no ensino de jornalismo, acredito no curso de jornalismo. Então, isso alimenta a gente, né? E essa é uma pergunta que a gente não pode esquecer nunca, né? O que estamos fazendo aqui, porque isso nos baliza, nos norteia. O tempo inteiro a gente precisa colocar em perspectiva aquilo que a gente está fazendo como projeto de vida e como projeto profissional, né? Então, com o jornalismo não é diferente, com qualquer área de conhecimento, com qualquer área profissional, a gente está em luta permanente pela legitimação daquilo que a gente está fazendo, porque a gente precisa convencer a sociedade que aquilo que a gente faz é importante, é necessário, é útil, né? Como dizia o velho Alberto Dines, né? O papel do jornal é se fazer necessário. Então, o papel do jornalismo é se fazer necessário. Então, independentemente de onde você está fazendo esse jornalismo, essa pergunta se responde, né, o que eu estou fazendo aqui, por esse tipo de compromisso, né, por esse tipo de compromisso com o que é relevante, com o que é necessário, com o que o público quer, mas também com aquilo que o público precisa a partir de uma determinada ótica, né, de um determinado crivo editorial, né, por uma determinada visada do jornalismo. Às vezes isso pode parecer arrogante, né, mas há enfim, há um ambiente coletivo para se discutir, para se fazer isso, né? Então, eu acho que isso já começa a demarcar uma diferença relevante para a gente e começar a nos ajudar
a responder essa questão, o que nós estamos fazendo aqui, né? Eu acho que isso justifica muito, isso também nos dá muita energia para saber, continuar sabendo a distinguir o que é jornalismo do que é essa maravilhosa, vasta, ampla possibilidade de comunicação que a gente tem, que a gente também abraça, que a gente não renega, que a gente não repudia, que a gente também está nela, mas a gente sabe muito bem os limites de uma coisa e outra, né? E a gente exerce isso, acho um barato. Tenho visto muita experiência de jornalismo no TikTok, né? Experiência de jornalismo em game, experiência já há algum tempo já, né? de jornalismo em quadrinhos, tanto impresso, agora em jornalismo de quadrinhos em linguagem digital. Então, você tem jornalismo em múltiplas plataformas e todas são muito bem-vindas, né? E todas, quando são chamadas de jornalismo, feitas por jornalistas, sobretudo os formados em jornalismo, que é o caso de vocês daqui a pouco, a sociedade precisa perceber qual é essa diferença. Precisa saber que não é uma máquina de engajamento, não é uma máquina de cliques, não é uma máquina somente de audiência, embora isso também faça parte da história do jornalismo desde sempre. Porque a sedução da linguagem, a sedução da narrativa, a sedução da estética também está presente na história do jornalismo. Como eu vou fazer um jornal bonito? Podia ser aquele preto e branco lá de 70 anos atrás. Mas como é que esse jornal vai ficar mais bonito? Como é que ele vai ter mais leitores? Como é que eu vou ser mais atraente? A mesma coisa para os outros veículos. Então, isso também faz parte da história do jornalismo. Ser atraente, ser competitivo, ser sedutor, ter linguagem que atinge as pessoas, né? Isso também faz parte. Mas tem aquela coisinha que a gente está insistindo aqui em dizer, não é? Um compromisso absoluto com a verdade ou com a veracidade. Isso é o que nos distingue. O dia que o jornalista perde isso em assessoria, em qualquer área que ele estiver atuando, né? O dia que ele perde o zelo, o cuidado com esse tipo de preocupação, ele está perigosamente deixando de ser jornalista, porque é isso que nos define, não é? Com todas as complicações que o conceito de verdade pode ter, né? Mas, no mínimo, um conceito de honestidade intelectual, um conceito de transparência, que eu acho muito interessante também, em substituição ao conceito de objetividade, o conceito de transparência, né? que o teu público saiba como que aquilo é feito, para que é feito, com que tipo de visão política, ideológica aquilo é feito, porque não existe imparcialidade, né? Não existe, não havendo também objetividade possível no campo da linguagem. Então, esse tipo de coisa nos define e nos responde o tempo todo. A gente tem visto alguns veículos agora, depois de tudo que a gente passou nos últimos anos, retomando a construção da importância do jornalismo. Muitos veículos estão trabalhando não sei se vocês já perceberam nos noticiários, sobretudo nos noticiários nos jornais é muito comum, né? Porque sempre está um discurso de autolegitimação nos editoriais, nos colunistas e tal, né? Nas TVs de noticiário fechado o tempo todo também, né? De 24 horas, há sempre uma alimentação de um discurso de autovalorização do jornalismo, porque nunca o jornalismo teve tão em xeque, né, como agora, ao mesmo tempo, como nunca ele esteve tão necessário, né? É preciso fazer uma autocrítica com relação ao seguinte: parte do descrédito da institucionalidade do jornalismo começou por culpa de boa parte dos veículos de jornalismo, que começaram a desvalorizar o jornalista. Quando a gente começou a fazer, lá nos anos 90, né, mudanças grandes nas redações, com viés, você tirava o jornalista do comando do veículo e colocava um administrador, né, colocava um burocrata, e começava a olhar mais para as finanças do que olhar para a qualidade do jornalismo, e começava a desconsiderar a qualidade do que estava sendo feito, você já estava começando a matar a qualidade do jornalismo e a matar a institucionalidade do jornalismo desde ali. E outro tiro fatal que boa parte dos veículos de comunicação brasileiros deram com relação ao jornalismo brasileiro foi ter apoiado o fim da obrigatoriedade do diploma para o exercício do jornalismo, que caiu em 2009. Os veículos de comunicação, os grandes veículos de comunicação do país, a despeito de ainda contratarem, em sua maioria, isso é ótimo para a gente, né? A despeito de ainda contratarem, em sua maioria,
jornalistas formados, né, queriam ter a liberdade de precarizar a profissão, contratar qualquer pessoa, reduzir salários, né? Isso foi um tiro no pé dos próprios veículos. E hoje eles estão tendo que reconstruir a institucionalidade que eles começaram a perder lá atrás, e revalorizar os profissionais, revalorizar o jornalismo, para fazer frente a essa indústria de fake news, de turbilhão que a gente vive nas redes sociais e tal. Mesmo nesse momento que a gente vive, a gente ainda se orienta pela noção de verdade. A gente precisa ter uma leve ideia do que está acontecendo e do que não está acontecendo. Né? Aparentemente, por exemplo, a gente está aqui agora, né? Isso aqui parece real, não parece? Isso mais ou menos nos organiza, senão a gente ia pancar um pouquinho mais do que a gente já é pancado. Né? Então, isso é relevante para a gente. Quem é profissional responsável, né, ou um profissional que se dedica a estabelecer diante de uma realidade o que é real, o que não é, o que é verdade, o que não é, o que você pode, o que é crível, o que é veraz, o que não é, né? Ele está prestando ainda um serviço muito relevante para a sociedade, porque essa informação, esse bem simbólico, é vital para a gente se orientar em relação à vida, com relação às mínimas decisões como essa que eu brinquei aqui, de escovar os dentes, mas também com relação a posicionamentos muito importantes, como se posicionar com relação à vida pública, formar opinião com relação ao mundo político, que é muito importante, né? E, para isso, você precisa de informação que você possa confiar, que tenha credibilidade, e a gente ainda eu acho que vai continuar sendo, porque isso é o que justifica a nossa existência, né? Os profissionais que são devotados a isso, os profissionais que são dedicados a isso, né? Com todas as imperfeições que temos, com todos os problemas que temos, né? É a isso que a gente se dedica, né? E isso é muito legal que a gente faça no ambiente da universidade, na formação universitária, porque, retomando aquela discussão que eu falei aqui acerca do diploma, né, o que estava em questão ali? O que estava em questão era o Brasil discutindo quem é que ia dizer se você é jornalista ou não. E aí a gente vai colocar na mão de quem dizer isso? Vai colocar somente na mão das empresas jornalísticas para dizer se você é jornalista ou você não é? Eu prefiro que as universidades, que os cursos de jornalismo digam quem é jornalista e quem não é. Eu prefiro. Eu acho que isso não é uma regra geral para o mundo todo. Há sociedades que têm um patamar diferente de desenvolvimento, que já amadureceram com relação a isso, e podem se dar o luxo de ter outros formatos. Há vários países que têm formatos diferentes para dizer quem é jornalista e quem não é jornalista, né? Tem desde formatos em que você precisa ter nível superior e uma certa qualificação rápida em jornalismo, né? Outras que você não precisa ter nenhum mesmo, tipo Estados Unidos, né? Não precisa ter, né, formação de nível superior para ser jornalista nos Estados Unidos, né? Enfim, realmente há vários modelos. Mas a gente está no Brasil e precisa pensar no caso brasileiro, inclusive, que é um caso que já chegou a ser bem visto por alguns outros países que também estavam repensando a sua formação. Né? É engraçado como que a gente construiu um modelo brasileiro de jornalismo calcado na formação universitária, numa tradição enorme, tradição essa que esse curso se insere, né, porque é um dos cursos mais antigos do país, é o quinto, não é? É o quinto curso mais antigo do Brasil, né? Então, a gente construiu uma trajetória de construção aqui de legitimação do jornalismo calcado na noção de formação universitária, que eu acho que foi muito útil para a gente e que continua a ser. Pode ser que daqui a 50, 100 anos não seja mais. Na minha época de faculdade, já tem um tempinho, e eu lembro do meu primeiro dia de aula. Vocês dois estavam, inclusive, não sei se vão lembrar, lá na antiga FAFIC. Tá. E eu lembro quanto esse dia foi importante. Por quê? Imagina só, como muitos de vocês que estão aqui hoje não conhecia ninguém, estava ali entrando na faculdade, no primeiro período, tentando entender o que eu queria com esse tal de jornalismo, porque eu falava para todo mundo que queria ser jornalista e as pessoas já olhavam meio esquisito, é ou não é? Dentro de casa, né? É bem difícil. Aquele aluno que tem algum familiar da parte de comunicação é raro, acontece, mas é raro. E eu fui um desses casos. Na minha casa, todo mundo é da área de exatas. Todos são engenheiros, só eu que sou jornalista. Mas o que eu estou fazendo aqui enquanto professora do curso de jornalismo, que é algo muito recente na minha vida? Eu vim para cá ano passado, a convite da Simone,
ocupar o lugar do Mozart, que com certeza deixou, né, o legado dele aqui, muitos falam dele, e a gente quer sempre melhorar aquilo que foi ensinado para vocês. E de cara me encontrei com vocês, né? 7º período, 5º período, 3º período. Não vou me encontrar com o primeiro agora, mas no segundo, quem sabe. E quando eu cheguei aqui hoje, eu fui me dar conta do tanto de saudade que eu estava de ver vocês, né? E ver vocês, e vocês virem me abraçar, enfim. É entender que dentro da sala de aula há muito respeito, a gente conversa, a gente se entende, vocês desabafam, e eu vou tentando entender e falar para vocês a verdade do que vai acontecer, dos caminhos que vão se abrindo na vida de vocês. Vocês estão aqui hoje porque vocês acreditam no jornalismo, assim como nós, porque vocês querem ser profissionais com responsabilidade, querem fazer bem feito. E eu vejo o quanto vocês querem fazer bem feito nas atividades práticas, por exemplo, nas provas, que são práticas, que fazem muito parte da minha disciplina, que vocês se empenham em fazer. Né? Poucos são aqueles que a gente já vê que não está num dia legal, mas a maioria dão ideias, surpreendem a gente. E às vezes eu aposto na ideia de vocês mais do que vocês até. Não, professora, vamos fazer um trabalho dessa forma. Por que não fazer? Enfim, resumindo que não vai ser fácil a trajetória de vocês, independentemente do período. Cada período é um desafio. O primeiro período é aquela surpresa, vocês vão se conhecer, vocês vão conhecer o grupo, a tribo que vocês vão conviver até o final da faculdade. Alguns vão permanecer, outros não. E isso é bom deixar claro já de primeira. Nem todo mundo vai ficar até o final, mas não porque é muito difícil, porque a gente vai se descobrindo, a gente vai se entendendo, a gente vai se identificando. Quando eu entrei na faculdade, por exemplo, eu jamais imaginava que um dia eu ia segurar o microfone. Eu não falava com ninguém. Era um perfil. E o jornalismo foi me moldando, foi me desenvolvendo, os desafios também. Porque quando você vai trabalhar numa empresa de comunicação no estágio, as oportunidades aparecem. E aí você decide. Você vai agarrar essa oportunidade ou você vai deixar para o seu colega? E a maioria das vezes eu decidi agarrar e apostei para ver. E me dei bem, e me descobri fazendo telejornalismo e vi que, às vezes, o outro tinha um dom que eu não entendia. Por que tal pessoa tem esse dom e eu não tenho nenhum? Não, eu tinha, mas não era naquele momento que ele ia aparecer. E foram muitos anos ali fazendo telejornalismo, até que veio uma grande oportunidade, um grande desafio, que era estar na assessoria de comunicação de uma concessionária de saneamento que abrange o município inteiro. E o que tinha ali no meu perfil, ali, na minha trajetória relacionada a isso? Muito pouco. Aprendi muito na faculdade com os meus professores, tive um período de estágio num lugar que eu fazia assessoria de comunicação, mas não era nada perto do grande desafio que eu estou tendo nos últimos anos, e cada dia mais é uma surpresa. E, nesse meio tempo, vem Simone fazendo convite para estar aqui com vocês. O que esperar de tudo isso? Como que vocês iriam reagir? Como que eu ia me sair com vocês? E aí veio orientando, e veio trabalho, e documentário, e aula prática, e vocês esperando muito de nós. E eu ia para casa pensando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Talvez a resposta esteja aqui agora, olhando para vocês, vendo os olhinhos de vocês, entendendo e prestando atenção em tudo aquilo que a gente fala. Não é uma coisa chata, vocês estão aqui porque vocês se interessam e porque querem saber mais e aprender mais. E a gente também morre de orgulho quando vocês conquistam as coisas, quando a gente vê um documentário legal como esse, quando vê vocês aí no mercado de trabalho, ou aparecendo na televisão, no rádio, na rede social, enfim. Por quê? Porque vocês estão fazendo aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês amam, e também seguindo os conceitos que a gente apresenta na sala de aula, com toda a humildade do mundo, com toda a espontaneidade do mundo, para que vocês sejam profissionais responsáveis com aquilo que vocês vão fazer. E agora é o momento de vocês se expressarem. Eu gostaria que vocês aproveitassem esse espaço, não só para fazer as perguntas que, de repente, foram se acumulando, né, na cabecinha de cada um de vocês, como também para que vocês respondessem a pergunta, né?
Para que eu vim aqui? Né? Ou seja, certo? Qual é a expectativa de vocês com a instituição, com o curso, né? Então, eu gostaria que vocês respondessem a pergunta. Meu nome é Luiz Eduardo, eu sou estudante do 5º período de jornalismo, né, aqui do curso. E eu vim parar aqui totalmente de paraquedas, para falar a verdade, porque eu decidi fazer jornalismo, eu acho que foi no final do 2º ano do ensino médio. Então, foi totalmente de paraquedas. Para falar a verdade, quando eu comecei a faculdade, eu era aquele mix de ansiedade, com medo também de não ser realmente o que eu queria fazer, porque quando eu estava no ensino médio, para falar a verdade, é aquele negócio, já quis fazer 1000 cursos diferentes e eu fiquei com medo de não ser aquilo mesmo que eu queria do jornalismo, mas acabou que eu acabei me apaixonando pelo jornalismo. Primeiramente, eu sou o Pedro, sou aluno do 7º período aqui de jornalismo. Bom, por que eu escolhi jornalismo? Para falar a verdade, nem eu sei, né? Quando eu cheguei, teve até uma aula, a primeira aula no estúdio da Rádio Educativa, que o professor Júlio, ele deu o microfone para todo mundo falar porque que estava aqui e tal. Na época eu respondi que eu queria estar aqui para me aproximar do futebol, do esporte de maneira geral, porque eu sempre quis ser jogador e eu nunca tive talento para isso, para falar a verdade. Eu queria me aproximar de alguma forma. E hoje, basicamente 3 anos depois, mais ou menos, eu respondo que eu quero ir além do esporte, para falar a verdade. Eu queria contribuir com a sociedade de alguma forma, não ficar limitado só ao esporte, apesar de ser algo que eu gosto muito. Inclusive, desde o 3º período eu consegui o que eu tinha dito que queria fazer no primeiro. Desde o 3º eu fui estagiando, fazendo textos e tal. A partir do 5º eu comecei a trabalhar com fotojornalismo no Americano. Hoje, para mim, o que me leva a estudar jornalismo é gostar muito de comunicação e estar em contato com as pessoas. O que me leva a ter um certo interesse em investigar, apurar e conhecer histórias, notícias, reportagens, entrevistas. O jornalismo em si, ele me leva a ter um choque de realidade totalmente diferente da minha. Então, ele me faz sair da bolha. E o que me permite a pesquisar e a conhecer novos espaços. Basicamente é isso. O jornalista que não é inquieto, o comunicador que não é inquieto, não é um questionador, ou seja, aquele que faz perguntas, ele não está apto para ser jornalista. Então, começamos por aí. Então, o que eu estou fazendo aqui? Né? E aí eu vou expandir isso. O que eu faço lá na minha casa, quando eu penso no profissional, quando eu penso na sociedade? Porque todo jornalista, antes dele ser jornalista, ele primeiro é um cidadão. E quando a gente chega aqui na faculdade, eu ouvi a Letícia falando aqui dos primeiros dias dela de aula, e eu fiquei lembrando de mim, quando eu estava aqui como vocês. E, assim, a gente chega aqui sem sequer se lembrar o que é cidadania, o que é ser cidadão, o que é isso, né? A gente não aprende isso muito claramente na nossa casa, na sociedade, na nossa escola. A gente ouve falar. Mas, na prática, se eu perguntar assim, o que é ser cidadão? Né? Vai ter gente que vai falar assim, é cumprir meus deveres. Mas não é só isso. É cumprir meus deveres, mas também saber e requerer os meus direitos. E quando a gente está nessa trajetória aqui para se tornar jornalista, a gente aprende muito isso. É o exercício diário, sabe? De ser cidadão. Ser cidadão e fazer com que os outros sejam cidadãos. Então, a gente tem um compromisso ético, tem algumas palavrinhas aqui, ó. A gente tem um compromisso com a conscientização, porque nem tudo é notícia, nem tudo que é informação é notícia. E a gente também tem um papel na sociedade de informar, noticiar,
conscientizar, porque às vezes a gente tem que falar e falar muitas vezes a mesma coisa de que a sociedade já sabe, mas ela não tem consciência. Então, de lá para cá, do período que eu estava nos bancos da faculdade sendo aluna, e agora, nesse período em que eu sou professora, eu vejo que muitos dos princípios do jornalismo que estão na teoria, eles não se perderam e não podem se perder. É por isso que o jornalismo está em tanta crise, né? Quando o Vitor fala, e tentando fazer a conexão aqui, ele falou muito pertinente a questão do diploma. A gente passou por uma crise aí, ele fez teceu esse fio de condução aí para a gente entender. E aí eu vou só pontuar aqui alguns elementos, né? Para talvez quem não conheça a fundo a discussão. Desde 2009, no nosso país, não há uma exigência para que você atue como jornalista do diploma, né, de ensino superior. Então qualquer um pode atuar? Não é bem assim, né, Vitor? Você precisa ter um registro profissional, você precisa provar que você atua como um comunicador, como um jornalista, que você produz informação. Então, geralmente, você faz isso, lá atrás, na minha época, era com as suas matérias publicadas, as que vão ao ar, ou seja, seu canal de comunicação. É assim que você prova, e aí você vai no Ministério do Trabalho e você recebe lá uma numeração, que é o seu registro profissional. Antes de 2009, para você ter esse registro, você tinha que também mostrar o seu diploma de ensino superior. De 2009 para cá, não, você só precisa comprovar a sua atuação dentro do mercado, né, da comunicação. Hoje, a maioria das grandes empresas, a maioria mesmo, eles não contratam um jornalista se não tiver um diploma. Para você fazer um concurso público para assumir uma vaga de comunicação, de comunicador, seja jornalista, publicitário, relações públicas, para fazer o concurso você precisa do seu diploma. Eu entendo que, assim, hoje a gente não precisa pensar, não precisa de diploma. Essa pessoa, geralmente, que acha que não precisa, está fora do grande mercado de comunicação. Por quê? Porque falta-lhe qualidade. E aonde é que a gente busca essa qualidade? É aí que eu quero entrar nessa temática com vocês. A gente vai buscar essa qualidade aqui na universidade, a gente tem professores capacitados para isso, que vão estimular e questionar e provocar vocês o tempo todo. Esse é o nosso papel aqui. Nosso papel aqui não é facilitar a vida de vocês. Nosso papel aqui não é fazer a vida de vocês ser mais fácil, não. Mesmo porque lá fora, na selva, no mercado profissional, vão esperar profissionais assim, entendeu? O tempo todo. Então, nosso papel aqui, é lógico, ensinar, orientar, encaminhar vocês, mas mostrar a realidade. Normalmente, as pessoas, quando vêm fazer o curso de jornalismo, elas ficam muito preocupadas. Como alguns já no depoimento falaram, que uns nascem com dom para ser âncora de um telejornal, por exemplo, já outros não. Então, quer dizer, eu, por exemplo, se eu não tiver esse dom, né, que, conforme já foi bem falado aqui, esse dom, na verdade, aparece, ele é construído no decorrer do processo. Muitas pessoas que sequer achavam que poderiam um dia ser âncora, né, de um jornal se tornaram, por exemplo, âncora de um jornal. Gostaria de agradecer a banca aqui presente, em especial ao professor Vitor, a professora Simone, a professora Letícia. Agradecer a todos os presentes, dar as boas-vindas mais uma vez, que a gente tenha um semestre extremamente produtivo. E, no mais, a gente vai trocando experiências no decorrer desse semestre, conforme foi falado aqui no auditório, nas salas de aula, nos corredores, ou seja, em qualquer espaço que a gente possa, né, dividir o conhecimento. Tá? Boa noite a todos.